Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal de mentorias. E nossa aula de hoje eu quero dar algumas dicas muito essenciais para fazer um bom contrato de locação. Pois é, peguei alguns dados do IBGE e vi que mais de 60% das pessoas vivem de aluguel, ou seja, temos um bom campo de atuação por aí, né? Mas o que adianta termos um bom campo de atuação se não sabemos as cláusulas principais, o que é essencial dentro de um contrato de locação? E o meu objetivo hoje é dar dicas para o seu cliente que pode ser o locador ou o locatário, ou até mesmo um corretor de imóveis, uma imobiliária. Eu, por exemplo, eu faço muito contratos de locação para locador, para locatário e também para os meus clientes, pessoa jurídica, corretores de imóveis e imobiliárias. Para isso é importante que você saiba quais são essas cláusulas, né? Então vamos falar um pouquinho, começando pelos locadores. Pois é, gente, se o seu cliente é o locador, você precisa se atentar, primeiro, na escolha desse locatário, precisa analisar a condição financeira dele, né? A capacidade dele de pagar esse aluguel, de pagar os acessórios da locação. Precisa decidir qual vai ser a melhor garantia e para isso precisa analisar a condição atual desse locatário, né? Pode ser que a melhor garantia seja uma caução ou não, seguro fiança, ou até o novo tipo de caução que é o título de capitalização. Aqui uma observação, eu só não indico vocês aceitarem fiador. A gente sabe que mesmo quando o fiador não tem aquele benefício de ordem, né? É muito complicado porque, na verdade, a gente não tem essa noção, mas ele coloca muitas vezes aquele imóvel ali no contrato, em garantia, mas ao longo do processo, ninguém fica investigando esse fiador, não é verdade? Ele pode ter vendido, ele pode já não ter mais uma saúde financeira tão boa e é muita dor de cabeça. Então, a minha dica é não aceitar fiador. Bem, uma outra dica importante é você sempre colocar certinho o prazo desse seu contrato. Tem gente que deixa em aberto, não deixem em aberto, deixem o prazo acima de 30 meses. Por quê, gente? A nossa lei do inclinato, lei 8245, diz que se o contrato for inferior a 30 meses, ao término do contrato, se você deixar ele terminar sem pedir a saída do proprietário, depois para você tirar ele, não basta a notificação em 30 dias. Você vai precisar seguir uma regra, podendo apenas tirar em alguns casos muito específicos, ou então só pedir depois de 5 anos. Pois é, essa dica aqui é uma dica de ouro que quase ninguém sabe. Na prática, eu vejo as pessoas errando. Então, se você é locador, se você está pelo locador, e você quer, por exemplo, beneficiar o locatário a não pagar aquela multa de antecipação, o que você pode colocar? O prazo do contrato continua 30 meses, mas você pode abrir mão da multa rescisória com 12 meses, com 24 meses, mas nunca reduz o seu prazo, tá? O prazo de locação tem que ser aquele. Outra dica importante, se o seu cliente é o locador, coloque que você não permite nenhum tipo de benfeitoria, que qualquer benfeitoria, seja útil, seja necessária, precisa entrar em contato com você. Porque a nossa lei, o nosso código, né? Porque é um código, né, gente? Ele fala do direito material, do direito instrumental, processual, então é um verdadeiro código. Ele fala claramente que o locatário poderá ter direito à retenção, poderá ter direito à indenização, salvo se previsto de forma expressa no contrato que não tem direito. Então, se você está pelo locador, vamos colocar essa cláusula aí, tá? Vocês precisam colocar também a multa, gente. Eu vejo pessoas não colocando e essa multa depois tendo que ser arbitrada em juízo, o que faz com que demore muito mais tempo, né? Então não esqueçam lá de botar a cláusula com a previsão da multa, caso o aluguel não seja pago ou caso qualquer das condições do contrato não sejam seguidas. Outra dica muito importante, coloquem a proibição de sublocação, coloquem a destinação do imóvel, se é um imóvel residencial, coloquem lá uma cláusula destinação exclusiva para uso residencial de fulano, que é o locatário e sua família, né? Enfim, não deixem de colocar isso. Outra coisa importante também, a questão, se tiver mais de um locatário, coloque a qualificação dos dois e coloquem que ambos são solidários.
porque a lei já entende dessa forma, mas quando você coloca ali, você ratifica essa situação e traz para você uma segurança maior. Então não deixem de colocar essa situação, tá? Não deixem de prever também a garantia, não deixe de ficar só de boca, escrevam. Outra coisa, não deixem de colocar como está a condição do imóvel. Coloque ali que vai ter ao final, né, em anexo, uma vistoria, né, um contrato de vistoria, mas já coloque ali qual é a condição do imóvel, em que situação esse locatário está pegando. Outra situação importante é a transferência das taxas e impostos. A nossa lei é muito clara, a obrigação é do locador, é do proprietário, podendo ele transferir para o locatário, ser previsto no contrato. Então não adianta você querer cobrar um IPTU se você não colocou isso expressamente no seu contrato. Então aqui muita atenção, tá? Agora, se você está pela parte do locatário, vamos lá. Se o seu cliente é o locatário, não deixe de colocar a cláusula de vigência. O que é a cláusula de vigência? É a cláusula que diz que mesmo em caso de alienação do imóvel, você poderá continuar no imóvel até o fim do contrato. E não esqueça também de averbar esse contrato na matrícula do imóvel, para que ele tenha publicidade. E mesmo que o locador queira vender esse imóvel, você terá direito de permanecer até o fim do contrato. Não deixe de colocar também a questão das benfeitorias. Aqui você já está do outro lado, mas você vai colocar, ao contrário, uma outra cláusula, que em casos de benfeitorias necessárias, será sim direito de indenização, sempre comunicando ao locador, claro, mas que você terá direito de indenização e em caso de benfeitoria úteis, terá direito à retenção. Então não esqueçam de colocar também isso. A vistoria, gente, é importante tanto para o locador quanto para o locatário. Então aqui coloque sim, veja sim a cláusula de como está esse imóvel, quais são as condições em que você pegou, para que não venha ter problema depois que você entrar no imóvel, né? Garantia também é fundamental que coloque ali e que haja previsão da devolução dessa garantia caso seja caução, né? Importante deixar ali também frisado isso. Então essas são algumas cláusulas que são muito importantes tanto para o locador quanto para o locatário. Então não deixem de seguir essas regras, não deixem de analisar com cautela o seu contrato de locação, não fique achando que é besteira, porque a gente sabe que na prática tem muitos problemas em relação ao contrato de locação, simplesmente por a gente não ter um bom contrato de aluguel. Então fiquem aí com essas dicas, analisem tudo com calma e até a próxima aula.